Fala pessoal, hoje vamos falar da Fragile ou Fragile, como você quiser chamar. É uma empresa ali que atua basicamente com a parte do sistema de freios, mas nos últimos anos para cá tem feito várias aquisições diversificando o seu pipe, né, o seu portfólio. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela. É uma empresa ali controlada, tá, pelo grupo da Randon, que também é uma empresa listada na bolsa. Tem 53% de participação na Fragile. A gente pode ver aqui, ó, que a descrição dela, que ele produz dos mais amplos portfólios do setor de transportes e cargas e possui atendimento em mais de 100 países. A gente vai ver que é uma empresa que tem tanto atuação dentro do Brasil quanto atuação fora. É uma empresa ali que é líder basicamente em vários dos seus setores de atuação. Então, se a gente pegar um pouco aqui dos balanços, né, uma análise rápida aqui da empresa, antes da gente chegar na apresentação institucional de fato, a gente consegue ver ali, ó, que lá por volta do ano 2019 a gente começa a ter alguns resultados pior, porque ela tinha uma ligação muito grande com a Argentina, tem participação lá, e termina que a Argentina está um caos, como a gente sabe. E o que veio acontecer, basicamente, é que com esse mau resultado da Argentina, a empresa que tinha participação lá, ela passou por um momento de dificuldade, mas de lá para cá ela vem apresentando resultados excelentes. A gente consegue ver ali, ó, que vem aumentando suas receitas, 1.3, 1.6, 2.5, 3 bi, 3.3. A gente também vê um aumento do EBITDA, né, tirando o ano 2019, né, que foi o ano que eu falei, que foi ruim. A gente também vê ali, ó, aumentando a sua depreciação, isso em parte está ligado à sua aquisição, tá? Como eu falei, ela vem fazendo bastante aquisição nos últimos tempos e, consequentemente, isso impacta bastante na parte de depreciação da empresa. Vem apresentando lucro líquido, né? Constante também, mas da parte de crescimento, tirando 2013 ali, que foi um pouquinho mais baixo, só que vale lembrar que boa parte do resultado do lucro ele é impactado ali pelo resultado financeiro, né? A gente vai ver um pouco mais na frente que o câmbio tem impacto, variação cambial tem impacto no resultado da Fragile, e consequentemente isso mexe no resultado financeiro e consequentemente altera o lucro, que acaba não sendo a nossa melhor métrica para analisar a empresa. Então, uma rentabilidade boa ali em cima do patrimônio, a empresa basicamente não está endividada, mas vale chamar um ponto de atenção aqui que essa parte do não endividamento é porque ela fez bastante emissão de ação, tá? A gente vê ali que na parte de 2015, 2016 para 2017, nessa faixa, ela foi de 120 para 220 basicamente ali de ações em circulações. Diluiu bastante, né? Quase 50% o acionista, né? Foi uma grande diluição aqui, foi grave, assim, bem alto. E agora em 2022 também fez a nova emissão, mas a gente tá falando ali de 220 para 260. A gente tá falando ali basicamente de 20%, né? É um valor significativo, mas de fato o que mais impactou foi essa diluição aqui do acionista em 2016. Essa aqui realmente foi uma diluição grande. E aí a gente vê que a dívida ela basicamente está zerada, né? Da líquida EBITDA está zerada e o caixa aumentou, né? E obviamente que esse aumento de caixa é devido a essa diluição, esse follow-on que ela fez, aumento de ações em circulação, mas empresa bem controladinha, empresa com números bem redondos, não tem muito o que dizer de ruim sobre ela. Diga-se de passagem, é uma empresa bem fácil de ser analisada por quem está iniciando. Se a gente pega aqui os resultados de 2022, a gente vê que basicamente a maior parte da receita vem do Brasil, 13% vem da Argentina, que explica grande parte daquele resultado ruim lá. Ela atua na parte basicamente, majoritariamente, 88% vem da parte de reposição de peças e uma pequena parte ali de 11, 12% está ligado a montadoras, né? A gente vai falar um pouco mais sobre os produtos para ficar mais claro para vocês o que a empresa faz. Falando um pouquinho da valuation, né? Empresa de 4 bi de valor de mercado, né? Então, empresa ali pequena, de fato, gerando quanto de lucro? Se a gente olhar aqui dentro do balanço, a empresa no último trimestre gerou 100 bi de lucro ali, basicamente. Anualizando isso, a gente consegue 400 bi.
400 milhões se você analisar, né, 100 milhões e multiplica por 4, porque 100 milhões em um trimestre vezes 4 vai fechar um ano, 400 milhões para um valor de mercado de 4 bi, negocia ali 10 vezes o preço sobre lucro, né? Quando a gente vê a parte de valuation, ó, preço sobre lucro está em 14 vezes nos últimos 12 meses. Uma coisa que eu estou gostando muito de ver é a parte de participação dos acionistas não controladores, tá? Isso aqui é muito importante de ver. A gente consegue ver o percentual do lucro líquido que vai para o acionista não controlador. E para os controladores, no caso, se 99,4 vai para os controladores, o restante, que é 0,06, vai para os não controladores. Por que isso impacta? Porque se a empresa tem o percentual do lucro líquido de não controladores muito alto, basicamente o resultado da empresa vai todo para os outros sócios que não são agente em bolsa. Então imagina ali que a empresa ela deu R$ 100 de lucro e 60% vem dessa parte aqui, ó, percentual de lucro líquido para não controlador. Ou seja, 60% desse resultado vai para os acionistas não controladores. Então, se a empresa deu 100 de lucro, 60 vai para os não controladores e só fica 40 para distribuir entre os acionistas em bolsa, tá? Então, é muito importante estar olhando o percentual de lucro líquido para os controladores e não controladores, tá? Ultimamente eu venho olhando isso, que tem muita empresa aí que a gente não se dá conta, que tem um percentual de lucro líquido não controladores muito alto, e isso impacta significativamente o resultado da empresa, o que não é o caso da Freshly, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho dos resultados. Eu vim aqui, ó, na parte de release e também eu peguei a apresentação institucional da empresa, tá? Começando aqui, ó, pela apresentação institucional da empresa, vamos dar uma olhadinha, bater um pouquinho rápido sobre os produtos, tá? Ou seja, o que é que a empresa faz, o que é que ela vende. Diversas marcas fortes aqui, ó. Então tem Randon, Freshly Mobility, Jost, Master, tem várias marcas fortes, basicamente. Possui liderança no segmento de atuação, exporta para todos os continentes. Eu tinha comentado que ela tem participação em vários países, tá? É uma marca na referência global. A gente vai ver que é uma marca que tem 4 bi de valor de mercado, ela é muito pequena, mas, cara, ela tem uma participação muito grande em vários setores do mundo. Isso é bem curioso. É uma empresa super pequena que é líder em diversos segmentos ao redor do mundo. Essa parte da Fragile ali está ligada à vertical de controle de movimento. Basicamente a parte de frenagem e ficção, a parte de freios, tá? De veículos leves e veículos pesados. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui. Então, comparação aqui, ó. Segundo TRI, receita de 900 milhões, EBITDA ajustado de 200 milhões, CAPEX de 25 milhões. Lembrando que CAPEX é o quanto ela investe nas suas operações, tá? Mas esses números a gente deixa para ver melhor lá no Fundamentei quando a gente pegar os resultados. Ó, a participação da empresa aqui, ó. A gente tem a parte da Freshly México, Colômbia, a parte andina, Argentina, Fanacif, Armetal, Nakata, Controls, parte de óleo, Fremax, que é a parte de freios. Assim, basicamente tá ligado em um nível de cadeia global isso aqui, tá? Então, é uma empresa bem diversificada em termos de parque industrial. Você vê que tem parque no Brasil, Argentina, Uruguai, bem diversificado pelo mundo, vários centros de distribuição, com basicamente centros de tecnológico e de desenvolvimento de peças. Então, é uma empresa bem tocada no que se diz respeito à parte de crescimento. Falando aqui do histórico dela, né? Em 71 abriu capital, aí você vê 80, 90, começou ali, Freshly na Argentina, Estados Unidos, 96, ela foi adquirida pela Randon, 2000 até 2012, Control, Freshly Europa e Freshly Asia, suas expansões, 2017, a gente tem a parte da Armetal, Cif, 2018 Fremax, Jurid, 2019 a Nakata e Auto Experts, 21 Nione, 23 Juratec e Compost. Você vê que tem uma frente de aquisição de crescimento bem alto, tá? No que se diz respeito ali, ó, a geração de valor, então vem crescendo bastante as cotações ao longo do tempo. Aquisições inorgânicas nos últimos 5 anos, ó, então 6 movimentos de aquisição, de expansão. O que seria expansão inorgânica? Seria compras de outras empresas, tá? Então fizeram compra da Jurid, Fremax, Compost, Nakata, Juratec, enfim, como a gente havia falado.
Então vem crescendo bastante, tanto organicamente quanto inorganicamente. Falando um pouco do mercado, do que vende, tá? Isso aqui são basicamente todos os produtos que ela vende, tá? Tem um grande portfólio. Então a gente vê que tem lona e pastilha para veículo pesado, para veículo leve, junto com sapata, produto industrial para aplicação especial, sapata, revestimento, pastilha, cubo de roda, tambor, disco de freio, motor, motopeça, direção, cilindro. Cara, tem bastante coisa. Mangueira, líquido de freio, reparo de pinça. A Frasli, no começo, ela só se chamava Frasli, agora mudou para Frasli Mobility. Por quê? Pelo fato de que está expandindo muito seu segmento, né? Antigamente atuava basicamente com a parte de freios. E agora já está crescendo muito para diversas áreas, a parte de líquidos, óleos, enfim, vem expandindo bastante, tá? Potência no setor de reposição. Qual a diferença do setor de reposição para a parte de montadora aqui onde ela atua? A montadora é quando ela vai lá e coloca sua peça para a montadora, a parte de freios, enfim, para a montadora. Já a reposição é quando ela vai colocar ali na concessionária, dentro das oficinas de conserto. Então, termina que quando a gente tem esses dois pontos de reposição e a parte de montagem é a linha que ela atua. Só que o foco dela é reposição, porque tem mais recorrência. Montadora não tem essa recorrência toda, porque vai lá, bota ali, tá feito. Já na parte de reposição, que ela vai colocar em concessionária, que vai fazer o serviço para o cliente, que tem que fazer revisão de tanto em tanto tempo, coloca em oficinas, que tem vários e vários clientes, termina que gera muito mais resultado para ela, tá? Então, líder global em lona de freio, veículo comercial, líder de mercado na América Latina, com vários produtos, líder no Brasil em lonas de freio, líder no Brasil em pastilha de freio na parte de reposição. Então, percebam que uma empresa tão pequenininha tem basicamente uma atuação muito grande no Brasil e no mundo. Market share, ou seja, o quanto ela domina do mercado na parte de reposição no Brasil. Pastilha para automóveis. A cada 100 reais que são vendidos em pastilha, 32 é a Frasli que vende. Sapata para automóvel, 22, 40, 20. Olha lá, cilindro mesh 39, cilindro de roda 24. Lona comercial, 50%. Pastilha para veículo comercial, 28%. Então, assim, uma empresa de 4 bi tem um share gigantesco dentro do Brasil e participação muito grande dentro do mundo, tá? Olha lá. No que se diz respeito a seu segmento da mercado externo e interno, então perceba que basicamente a maior parte da receita vem do mercado interno brasileiro, mas tem uma participação bem significativa fora do Brasil. Reposição foi o que eu tinha falado, né, que vai repor ali para montadora, para oficinas, e OEM seria basicamente as montadoras, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro. No que se diz respeito à segmentagem de produtos, a gente tem uma divisão entre fricção e não fricção, 48% ali em fricção, sistema de suspensão, depois freio e outros, tá? Então, bem diversificado no que se diz respeito a linhas de receitas e também os mercados, tá? Só que basicamente onde dá mais dinheiro para ela é a parte de reposição, então ela acaba que foca mais do que na parte de montadoras. Olha lá, 35%, 33% do mercado externo, 48,8% de material de fricção, 89% do mercado de reposição, é muita coisa, tá? No que se diz respeito à linha comercial e linha leve, maior parte é linha leve, ou seja, veículos mais leves. A parte de receita por material vem maior parte ali da fricção, da frenagem de fricção, e depois a gente tem a parte de suspensão, que está bem dividida ali com frenagem de não fricção. Então, linha de receita bem separado. No que se diz respeito à distribuição da receita, tem participação no Brasil, América do Sul, América do Norte, cara, bem diversificado, tá? Então, bem tranquilo. Mercado potencial Brasil fricção. A gente começa a ver aqui, ó, que a gente tem o mercado de montadoras, o mercado de reposição, né? Tanto de... Esse aqui é o mercado potencial para o Brasil, 2022. Então, é um mercado potencial, só que ele coloca aqui 2022, né? Estranho, porque essa presença é em 2023. Material de fricção de linha leve. Então, a gente tem ali material de fricção
para veículos leves, tá? Não é para caminhão, para carros. 79% da parte de reposição, 21% ali para a parte de montadoras. É um valor ali de 1 bi. Depois a gente vem para a parte de material de fricção de linha pesada, que é o segundo mercado. E depois a gente tem a parte de cilindros, que vem em terceiro lugar, né? Então, assim, mercado relativamente bom, tá? Ela tem um share gigantesco, isso eu gosto de chamar a atenção, tá? Ela tem basicamente um share bem grande. Isso aqui é o número de empresas, enfim, pontos de venda, certificação, destaque de tecnologia, tipo de pista, enfim, nada de extremamente relevante. Desempenho financeiro. Bom, essa parte aqui financeira a gente deixa para olhar dentro do fundamento aí do release, que faz mais sentido, tá? Então bora lá pegar o resultado da Fras-le do segundo tri de 2023, né? Segundo trimestre. Então, a empresa lá de Caxias do Sul, tá? Uma empresa de 4 bi lá de Caxias do Sul. Tem uma participação... Cara, eu continuo falando isso. Tem um share muito grande. É isso que me chama muito a atenção. Receita líquida consolidada ali no segundo tri. Aumentou a receita em 17%. Receita no mercado externo foi um crescimento mais leve, né? Mais tímido. Margem de 35%. Então, margem significativa. 5 pontos percentuais. Então, beleza, aumento de margem bruta, isso é bom. Provavelmente ali porque reduziu os custos, né? Subiu 17% de receita e a margem subiu 5 pontos percentuais para 39%. Provavelmente teve redução de custos aqui na empresa, tá? Isso é bom. EBITDA 49% superior, excelente. Margem EBITDA foi de 20%, 4 pontos a mais. Margem líquida 10%, 2 pontos percentuais a mais ali. Provavelmente a margem líquida foi afetada pela questão cambial, é bem provável. Investimentos na casa de 25 milhões de reais, então não demanda tanto CAPEX assim. E o ROIC ali de 15%, beleza. Universo, inovação, comercialização da linha de produtos Max Coat. Ó, revestimento protetivo contendo nanopartículas de pentóxido de nióbio. Cara, isso aqui é uma coisa muito nova que eu tava vendo. É uma tecnologia de ponta isso aqui, que aumenta a performance da pintura e resistência à corrosão, tá? Essa parte de pentóxido de nióbio. Isso aqui é uma coisa nova que, cara, tem um futuro bem legal, esse Max Coat, né? Permite a aplicação de camada mais fina, bababá. O projeto Max Coat com nanopaint, desenvolvido em parceria com o Instituto S. do Randon, empresa VEG. Ó, o VEG tá até participando aqui. Caraca, gigantesco. VEG é gigantesco. Melhor partilha de freio do Brasil. Eventos subsequentes, pagamento de JCP, pagando ali, né? Distribuição para acionista. Vamos para a mensagem de administração, que é o importante aqui. Semestre do ano 2023, marca a maturidade do modelo de negócio, estratégia diversificada de produtos, marca geográfica, foco no mercado de reposição, como eu havia falado, cifra de 1,8 bilhões histórica, então aumento de receita histórica, crescimento de 18% em comparação a 2022, ainda que o nível de receita tenha sua relevância, a qualidade dos resultados brinda execução, de sinergia, de construída, sinergia dentro das aquisições que vem feito, tá? Indicador de imagem, retorno sobre capital próprio investido, atinge seus maiores patamares, embora atual momento de deflação em materiais possa promover um levemente recuo dos preços futuros dos produtos ofertados pela empresa. Então, se está havendo deflação desses materiais, é como eu vou falar, provavelmente o custo de produto vendido está caindo, que aumenta a margem. Construindo um inegável legado que vem construindo para a manutenção das margens positivamente, né? Então, aumenta a eficiência, produtividade, escala e combinação. O trimestre em especial marca também um período de construção para o futuro, com a apresentação da nova marca corporativa, que é a Fras-le Mobility, e sua Avant Premier, comunicante, participação na Automec, maior feira de mercado de reposição automotiva da América Latina, plataforma de negócio, papá. Houve lançamento da plataforma Compose, Smart Material, tecnologia Max Coating, que a gente viu lá, que usa nanopartícula de pentóxido de nióbio, nossa, quase que não sai. Entrega de resultado excelente, respaldo avanço em geografia, relacionamento com o cliente.
Registra nesse trimestre resultados completos da Juratek, que foi adquirida no final do primeiro TRI. Então, adquiriram a Juratek no final do primeiro TRI, que já está incorporando os resultados agora. Pegando aqui os números, tá? Aumento de 17% de receita em relação ao segundo TRI de 2022. Foco maior para o mercado interno, certo? E o lucro bruto de 39%. Porque a gente teve aumento de receita de 17% e o lucro foi para 39%? Simplesmente porque baixou o custo de produto vendido, tá? Quando a gente aumenta a receita e abaixa o custo de produto vendido, o que acontece é esse aumento de lucro e de lucro bruto e, consequentemente, aumento de margem, tá? Lucro operacional, 61% de aumento, com aumento de 4 pontos percentuais. Então, lucro operacional e margem operacional bem boa, 17%. EBITDA de 49% de aumento, beleza. Margem EBITDA de 20%, margem bruta de 34%, então bem bom resultado. Só apresentou ali um crescimento um pouquinho menor, né? Por causa ali provavelmente de depreciação, de aquisição e também pela parte de resultado financeiro, a parte de variação cambial, né? Se a gente vê que o EBITDA ele é antes da depreciação e da amortização, né? Foi mais tímido do que o lucro operacional, que o lucro operacional vem primeiro. Então, provavelmente a depreciação e o resultado financeiro foi o que deixou o resultado mais tímido no crescimento no lucro, mas super tranquilo. A gente vai ver que olhar lucro não é a melhor métrica para a gente, nem lucro operacional, para a gente estar analisando a empresa, tá? Mais para frente eu explico o porquê. Então, visão geral no trimestre, desempenho por venda. A gente tem aqui, ó, em termos de volume. Agora vamos ver receita, que é o que importa. A parte de fricção, 448 milhões de receita, aumento de 16%. A parte de suspensão, direção, já representa um resultado bem significativo para a empresa, tá? Sistema de suspensão, direção e powertrain já representa até um resultado mais expressivo do que componentes para sistema de freio. Então, a parte de fricção, de freios, ainda é o maior resultado. E depois, agora, é suspensão, direção e powertrain. Não mais a parte de composição de sistemas de freio, tá? Então, bem relevante isso aqui. As aquisições que ela vem fazendo estão gerando sinergia e estão tomando um percentual legal dentro da receita da empresa. Isso é bom. Materiais de fricção, mercado brasileiro de reposição ainda está aquecido para veículo leve e pesado, conquista de novo negócio, montadora na China e na Índia. Além disso, a ML Juratek, a aquisição da companhia, contribui com o crescimento dessa rúbrica, a parte ali de fricção lá em cima. Componente de sistema para freio, que era a terceira em termos de receita que eu havia falado. Disco de freio da Fremax permanece com demanda maior que a capacidade produtiva. Tem um lado bom, porque a demanda está alta. O lado ruim é que pode perder cliente, né? Porque se você tem uma demanda muito grande por o freio da Fremax, é bom, porque se tem demanda mais alta do que você consegue produzir, tudo que produz vende. Mas o lado ruim é que pode perder para a concorrência, tá? Tem que ficar de olho nisso. A controlada da Fras-le Mobility Pingu na China se destaca pelo novo negócio na parte de reposição. Na parte de suspensão e direção, a Nakata tem crescimento potencializado pela linha de amortecedor. Então, essa Nakata aqui é um player bem grande dentro do que se diz respeito à suspensão e direção da Fras-le. Com estratégia de frete, compra da produtividade lá em Minas Gerais, extrema. Outros produtos, destacar o desempenho. O material não se reflete no mesmo comportamento de volume, pois tem variação do câmbio. Ó. Efeitos de variação do câmbio. Isso é importante ver, tá? Beleza. No que se diz respeito à receita para o mercado, a gente vê que o mercado de reposição ainda é muito grande, ó. 549 contra 62 do mercado de montadoras, né? Como eu havia falado. Então, esse 62 representa o quê? Um pouquinho mais de 10%. A gente vê que basicamente 90% do resultado da Fras-le vem de reposição. Então, reposição no mercado interno é um percentual muito alto. E também no mercado externo, tá? Só 37 milhões vem na parte de montadoras. Então, a Fras-le, sua grande receita, vem basicamente no que se diz respeito à reposição. A parte de montadoras é um percentual muito pequeno da empresa. Bom ponto em relação a isso. Mercado externo, mercado interno apresenta crescimento de 26%, com o mesmo período do ano anterior. O mercado de reposição manteve aquecido devido à permanência da alta taxa de juros, levando o consumidor a preferir
investir em reparo em oficina ou adquirir veículos novos, né? Então, como eu falei, no mercado de montadoras não gera tanta receita assim para a empresa quanto você ir lá e simplesmente pagar ir numa oficina e pagar a troca de produtos, né? Isso é bem relevante. Mercado externo corresponde à soma das exportações a partir do Brasil e a operação que já vem no próprio exterior. Então, o mercado externo é do Brasil que vende para fora ou que já é produzido lá fora. Redução do custo do frete marítimo, estímulo para o crescimento no mercado externo. Ganho no mercado chinês com a abertura do mercado pós-Covid. Beleza. E arrefecimento de montadoras, vendas e exportações a partir do Brasil devido à variação cambial. Mais uma vez ele fala de variação cambial aqui, tá? Então, isso aqui é bastante importante a gente ver. Do que se diz respeito ao mercado externo, 62% é feito lá e o que o Brasil exporta 31%. Beleza. Distribuição para o mercado global. A gente vê que a receita é de 66% agora no Brasil. Na América do Norte teve uma leve queda, né? América do Sul também. Brasil cresceu bastante. Caribe representa pouca coisa. Ásia e Pacífico pouca coisa. África e Oriente também. E a Europa e a Ásia crescendo bastante de 2022 para 2023. Bem legal. Vamos lá. Estados Unidos, alta taxa de inflação com muito estoque no mercado. Por isso que veio perdendo aquela participação. Argentina, restrição da importação, atividade econômica moderada permanece, o que mantém o segundo tri abaixo de 2022. A parte da Argentina não tem muito o que fazer, tá uma crise gigantesca por lá. Europa, somando o posicionamento de marcas fortes, a operação no continente com a Juratek, captura sinergia e performance. A Juratek foi adquirida no último trimestre, como a gente viu. Desempenho, custo de produto vendido, que eu havia falado que foi um grande ponto positivo, né? Além de vender mais, reduzir o CPV. A gente tem ali aqui os custos apresentam 61 da receita. O lucro bruto foi de 320 com margem bruta de 34, que fechou no gráfico apresentado, fechou com mais de 29% e o lucro bruto de 230 milhões. No gráfico abaixo é apresentada a composição do CPV. Então a gente vê ali ó, que basicamente teve um aumento no que se diz respeito. Redução aqui na mão de obra, matéria-prima aumentou um pouquinho. Redução nas outras duas linhas aqui, redução em aumento em 1. Redução na parte de GGF fixo, que é gasto geral de fabricação. E um pouquinho em gasto variável. Vale lembrar que o custo de produto vendido foi 599 milhões sobre a receita. Já o segundo TRI foi 552, que representa 70% da receita. Ou seja, parem para ver que no segundo TRI de 2022, o custo de produto vendido foi 65% da receita. Em 2023, já em 2022, 70%. Ou seja, vendeu mais e o custo de produto vendido representa menos do que o trimestre do ano passado. Então, isso consequentemente leva um aumento do lucro bruto, tá? Porque a representação aqui é 65% para esse trimestre e 2022, 70%. E aí, quando a gente chega no lucro bruto, a gente vê ó, que o lucro bruto foi de 230 para 320. Por quê? Simplesmente pela parte de que vendeu mais, como eu havia falado, e o custo reduziu, chegando a margem bruta ali de 34,9%. Isso é muito bom. Despesas operacionais, geralmente a despesa com venda tende a aumentar. A gente quer que a despesa com venda, naturalmente, ela tende a aumentar. Tá? Obviamente que a gente quer que as despesas sejam reduzidas de fato, mas tende a aumentar mais do que as despesas administrativas, né? O que nesse caso aqui foi o contrário, ó. A gente vê que a despesa administrativa aumentou 27%, enquanto com venda aumentou 11%, né? Era para ser o inverso, tá? Mas o que a gente geralmente tende a ver quando a empresa vende mais, aumenta a receita, aumenta a despesa com venda e despesa administrativa, a gente quer geralmente que baixe, tá? Que não aumente tanto. Mas a gente vê ali que a receita administrativa representa 164 milhões, não é um valor tão significativo, valor bem tranquilo. O EBITDA a gente consegue ver ali que atingiu 186 milhões, margem de EBITDA de 20%, 4,3 a mais do que o trimestre do ano anterior, isso é bom.
EBITDA de 186 milhões, o ajustado para 199, né? Não é um ajuste tão grande. O que é que a gente vê de ajuste que ele faz aqui, ó? O EBITDA foi 186, o ajustado foi 199. O ajuste está o quê? Ação de Nakata, exclusão de ICMS. Nenhum ajuste tão significativo, tá? Super tranquilo. Resultado financeiro. Aqui está um ponto bem chave da Frágil, tá? Variação cambial de 53% de um trimestre para o outro. Então a gente vê variação cambial impacta o resultado financeiro da empresa. Então termina aqui. Olhar resultado financeiro para Frágil não é uma métrica tão interessante, tá? Então, tem que levar esse ponto em conta, tá? A gente vê que a receita financeira caiu bastante, ó. Receita financeira, receita de juros devido à variação do câmbio. Receita financeira, que é a receita ali que vem de aplicação financeira, né? E nesse caso da Frágil, que tem receita de fora, vende no exterior, o câmbio impacta. 84 milhões de receita do trimestre de 2022 proveniente da variação do câmbio. E agora foi só 39. Então, assim, impacta muito o resultado da Frágil. 103 milhões no segundo TRI 22, agora 85. Então, você vê que a receita financeira caiu 17%. E quanto a despesa financeira não mudou muito, né? Teve uma queda de 107 para 105, não muda muita coisa, mas devido à variação cambial, impacto negativo, ó, de... Quantos por cento, meu Deus? Impacto negativo foi de 3,9 de resultado financeiro negativo para 20. Por quê? Variação cambial, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Lucro líquido de 2022 para 2023 cresceu ali aproximadamente uns 50%, né? Pelo que eu tô fazendo aqui de cabeça. Do trimestre, do primeiro TRI para o segundo TRI, 90 para 98. Basicamente ali uns 10%, né? 9% de aumento, ó. Mantendo a margem de 10,7%, que é muito bom. Dívida líquida, né? A gente consegue ver que a dívida líquida EBITDA tá em zero, tá? Uma maior parte da dívida em moeda nacional, uma menor parte em moeda estrangeira. Por quê? Porque tem que ter em moeda nacional e moeda estrangeira? Porque vem lá fora também. Então, para se proteger de variação cambial, emite uma parte da dívida em moeda estrangeira, tá? Isso se chama estratégia para você se defender, tá? De variações do câmbio. Mais caixa do que dívida, então super tranquilo, tá? Bem tranquilo. Ó, então, dívida bem controlada. Amortização dos empréstimos, a maior parte ali tá para 2025, bem suave. Capital de giro, esse aqui é outro problema da empresa, né? Geralmente fica preso o estoque, tem período que vende mais, que não vende. Então, olhar fluxo de caixa no trimestral não é algo muito bom também para você analisar Frágil, tá? Porque geralmente a gente tem ali que a empresa ela demora para receber dos seus clientes, tem que pagar fornecedor, aí não vende um trimestre por algum problema, fica estoque guardado. Então, olhar fluxo de caixa na Frágil não vejo como algo tão relevante. Essa parte de investimentos chama atenção aqui no quarto TRI 22 que fizeram quase que o dobro, né? Mais que o dobro, na verdade, de investimentos do que esse trimestre. Investiram bastante no quarto TRI. Provavelmente aquisição de alguma empresa. Então, assim, empresa bem tranquila, tá? Resultado, vou voltar aqui para os números, tá? Resultado bem tranquilo da Frágil, empresa super simples de se analisar, principalmente para quem tá começando a parte de investimentos, tá? Não tem nem muita dificuldade. Você vê que a Frágil subiu muito, né? Dos últimos tempos, a gente para ver ali, ó, antes da pandemia, 250% de aumento. E muita gente diz, Frágil subiu, perdi meu time, não dá para investir. Cara, empresa boa vai continuar subindo, tá? Então, teve uma alta de uns 70% daqui, do mês 4 desse ano, de abril para cá? Teve. Mas, cara, você só vai perder o time quando for empresa ruim, tá? Empresa boa, esquece esse negócio de time. A empresa caiu bastante aqui, deu uma pernada de alta muito boa. Mas, cara, isso é explicado porque a empresa tá entregando resultado, tá? Super explicado porque a empresa está entregando resultado. A gente vê, ó, que a cotação, que é a linha azul, vem acompanhando o lucro. Então, o lucro vem crescendo, cotação da empresa vem crescendo também, ano após ano. A empresa está entregando resultado.
Voltando aqui para a parte dos resultados, você vê ó, que o fluxo de caixa ele varia muito o FCO, né? Por causa daquela questão de estoque, recebimento que eu falei. Então, termina aqui. Olhar fluxo de caixa na Frágil não é uma métrica tão interessante. A gente viu também que o câmbio impacta bastante a Frágil, então, consequentemente, vai impactar o lucro. Então, olhar lucro para a Frágil não é interessante. E devido à depreciação, também não se torna tão interessante olhar o EBIT. E o que é que sobra então? O EBITDA. É a métrica mais crua para a gente ver e olhar a Frágil. Geralmente as pessoas têm dúvida, né? Para olhar o que? EBITDA, lucro operacional, lucro líquido, FCO. Cara, varia muito. Se a empresa deprecia muito, não tem como a gente estar olhando o EBIT. Se o resultado financeiro impacta bastante a empresa, não tem como olhar lucro. Se tem problema nessa questão ali do ciclo de caixa, né? No que se diz respeito a capital de giro, também não olha fluxo de caixa operacional. Então, assim, EBITDA é a melhor métrica para analisar Frágil, tá? Isso vale para todas as empresas? Logicamente que não, tá? Logicamente que não. 17 marcas dentro da empresa. Então, assim, aumentando receita, reduzindo custo de produto vendido, consequentemente, a gente tem aumento de EBITDA, né, depreciando bem mais do que o último TRI de 2022, só foi de 14 para 30 depreciação, basicamente dobrou por causa das aquisições. Assim, margem de 11%, por mais que olhar a margem não é das melhores coisas, né, por causa do impacto financeiro, mas olhando o EBITDA, que foi o que eu falei, a gente vê, ó, 106, 180, essa queda devido a problema na Argentina, ó, 300, 360, 430, 560. Ela vem num ritmo de crescimento muito, muito grande ali depois da pandemia. Agora, está voltando a um patamar mais normal. E esse patamar mais normal faz com que ali a empresa ela consiga... Como é que eu posso dizer? Ela consegue crescer, só que não em níveis que a gente não consegue se basear para o longo prazo. Porque se uma empresa ela tem continua crescendo, ela cresce em 2020 depois da pandemia, cresceu muito, ritmo muito grande, 2022 também, 2023 também, provavelmente isso não é para sempre, tá? A Frágil ela cresceu bem depois de 2019, só que agora está segurando o ritmo, está pegando ali a sinergia das empresas, está crescendo a um nível mais constante, o que a gente já começa a ver uma previsibilidade maior nos resultados, tá? Então, empresa super tranquila, apresentando excelentes resultados, muito boa para analisar para quem está iniciando. Se eu fosse reiterar os pontos principais aqui da empresa, vale lembrar que ela é controlada pela Randon, foco ali em sistema de freio com diversificação de produtos nos últimos anos, devido à parte ali de aquisições que vem fazendo. Teve a parte de 2019 que foi ruim por causa da Argentina. Depreciação vem aumentando por causa das aquisições, tem que levar isso em conta. Não tem grande capex para investir, então, assim, super tranquilo nesse quesito de investimentos. Vem gerando bastante caixa quando a gente olha no ano após ano, mas olhar trimestralmente não faz sentido, tá? Devido à questão do capital de giro. 17 marcas, foco em reposição na montadora. Olha, a EBITDA é a melhor métrica, lembrando que o resultado financeiro tem bastante impacto pelo câmbio, tá? Então, assim, empresa super tranquila, empresa muito boa, bem redondinha, tá? Muito fácil de estar para quem está começando agora a parte de análise de empresas, tá? Gosto bastante da Frágil, é uma empresa excelente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like, a gente tá começando, a gente tá crescendo, então muito importante nesse começo que você deixe seu like, que você se inscreva para o YouTube distribuir mais os vídeos e também para ajudar o lado de cá, uma análise completa dessa, você não acha todo dia, você não acha toda hora aí, explicando passo a passo da empresa, então... Igual estou te ajudando, me ajuda também, deixa o like no YouTube aqui, se inscreve no canal, porque fica uma troca mútua. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, análise da Frágil, Fras 3, e a gente se vê no próximo vídeo.